Dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é um vídeo simples de como você criar um arquivo .bat. O arquivo .bat ele é nada mais nada menos do que você executar ali vários comandos, né, em sequência, né? Você não tem a necessidade de você ir lá e pegar e ficar criando um por um toda vez novamente, ou copiar e colar. Você vai automatizar bastante as coisas. Para você criar um arquivo .bat, você tem que abrir o seu bloco de notas aí. Você pode dar um Windows R e eu estava testando aqui. Até esqueci. Escrever Notepad, dá Enter. Ou você vem aqui no menu inicial e escrever bloco de notas, que também vai dar certo. Para você criar um arquivo .bat, a primeira coisa que você tem que saber é que na hora de salvar, você tem que salvar ele, né? Coloca aqui em todos os arquivos. Você tem que salvar ele com o final .bat. É isso. A gente vai criar um arquivo aqui para a gente ver tudo que a gente tá escrevendo dentro do arquivo. A gente tem que escrever um eco, arroba eco. Se você não quiser que ninguém vê, você tem que escrever off. Você oculta, né, tudo que está sendo escrito. Eu quero acessar esse arquivo aqui da Samsung, né, e instalar ele de forma automática. Sim, mais rápido. Em vez de eu vir aqui e ter que toda vez colocar. Tipo assim, você tá com um pendrive, né? Você vai lá instalar o arquivo na casa do cliente, ou você tá ali via OneDesk, acesso remoto, né? E você toda vez tem que ir lá e achar seu arquivo. Simplesmente você pode vir cá e dar um start e o nome do arquivo, né? Isso se você tiver com o bloco, o arquivo .bat dentro da pasta do arquivo. Se você não tiver, você tem que ir até o caminho. Aqui tá na área de trabalho, né, desktop, dentro da pasta chamada Samsung Drive. Olha aqui o caminho. Eu não precisei nem de procurar aqui. Mas se você não souber como achar o caminho, você vai ter que saber onde que tá, né? Mas enfim, você pode dar um CMD aqui, ó. Tipo, a outra forma é como ele vai executar CD barra para ele voltar para a raiz. CD. Ninguém precisava dar um CD barra, só se eu tivesse em outro disco, tipo o disco D. Dois pontos aqui, nem existe. Disco E. Não sei se eu tenho outro disco. Opa. Deve ter o disco G aqui. Será que isso é possível acessar o Google Drive por aqui? Disco G. Olha só. Dear. Olha só, consigo acessar meu Google Drive, nem sabia. Ele tá aqui, né? Então com certeza iria funcionar. Start. E o nome do arquivo estando dentro da pasta. Aqui a gente vai ter que acessar o caminho, né? CD. Bora lá no CMD. Tá, users. Vou dar um dia aqui para saber onde que tá, né? Ele tá no desktop, que é a área de trabalho. Aqui, isso mesmo. Desktop, opa, é aqui mesmo. CD desk. Na hora que eu comecei a escrever, se eu der um tab aqui, ele já vai terminar para mim, né? E a gente dá um enter, dá um dir aqui. Só tem uma pasta, né, chamada Samsung Drive. A gente vai dar um CD. Sam termina ali, né, com o tab. Abre ela. A gente, antes da gente para voltar, você dá um CD dois pontos.
Pra gente saber o que que tá, sem precisar entrar, a gente pode dar um dir, né? Samsung Drive, que ele vai me mostrar o que que tá lá dentro. Tá vendo que eu nem tô lá dentro? Agora pra mim entrar eu tenho que dar um cd Samsung Drive dir, eu vou dar um start e o nome do arquivo que eu quero executar, Samsung. Ele vai executar. Tá vendo que eu tive todo esse caminho a ser percorrido? Daí você, Samsung Drive. Ah, tá aparecendo aqui, ó. Tudo bem, está instalado. Agora a gente vai fazer isso aqui dentro do bloco de notas, né, pra gente criar um arquivo .bat. Tá de arquivos aqui, vou fechar um bocado aqui. Aqui dentro a gente vai dar um Ctrl C, eu já sei onde que tá, não preciso, né, no, no, na dúvida você coloca um CD barra aí, ó, pra você ir para a raiz e percorrer todo esse trajeto aqui. Se ele tivesse em outro disco, você dá um CD barra, aqui supondo que está no disco G aqui, né, no meu Google Drive. Pode ser minúsculo, mas é questão de estética. Você tem que colocar G dois pontos, para ele entrar nesse disco. E ele vai entrar lá na raiz e vai percorrer todo aquele sistema. Como aqui está no disco C, né? Nem preciso disso aqui. Só vou salvar. Ah, é. Esqueci, né? Tem que dar um start. Start. Quem? O nome do arquivinho aqui, ó. Aqui. Start e o nome do arquivo. Com a extensão dele. Ele é ponto .exe. Executável. Salva. Só vai ele aqui na área de trabalho mesmo. Se fosse dentro de Samsung Drive, ia ficar mais fácil. Eu vou salvar aqui dentro, porque a gente vai editar e já vai executar direto, porque a gente vai estar dentro do arquivo, né? Executar.bat. Deixa eu colocar tudinho. Executar.bat. Salva. Pode fechar. Ou ponto bar. Renomear. Ah, para você conseguir renomear o que está aqui dentro, se ele não tiver habilitada essa opção aqui, ó. Tá vendo? Quando você for editar, renomear, sim. É isso aqui mesmo. Para vocês não vai estar aparecendo esse ponto bar aqui, né? É isso mesmo. Eu vou tirar aqui, executar. Vou renomear ele. Vou colocar aqui, ponto bate. E tá vendo que ele não mostra a extensão? Aqui para aparecer aqui do lado o que está escrito, eu também vou lá em para visualizar, exibir isto e coloco o painel de visualização, né? Detalhes. Agora eu vou colocar aqui, né? Tá vendo que ele vai mostrar. Se você quiser editar editor errado igual eu aqui, aí você consegue editar. A gente vai executar. Deixa eu dar OK aqui. Tá vendo que ele já abriu e fechou. Ele abriu e fechou já. E ele tá executando o arquivinho aqui. Pediu pra me substituir e tal. Instalar assim mesmo, sei lá. Eu não. Mas se eu quisesse ver o que ele fez ali dentro, pra editar, eu tenho que dar um pause, né? Dei um pause. Ele vai pausar o que foi escrito. Bora lá para ver se deu tudo certo. O pessoal me dizer, tá executado. Quer dizer, na verdade vai dizer nada.
Se eu colocar alguma coisa errada aqui, vou até colocar alguma coisa errada aqui, vamos pra ver. Tá vendo que ele me deu um erro e ele mostra todo o trajeto que foi feito aí e pausou, né? Pause, tá. Mas se eu colocasse off, meditar, ele não vai mostrar qual foi o trajeto, o que eu escrevi aqui. Dá um erro aí, ó. Só o sistema não pode encontrar o arquivo e continuar. A gente vai editar, tem umas 500 edições aqui já, né? Não, só duas. Já. E vou continuar só pra gente ver o que vai dar. Olha, ele não fala nada, isso aí que eu acho incrível. Quando dá erro, ele fala que dá o erro. Mas quando não dá erro, ele só continua. É... Vou fechar aqui. Não. E agora eu vou editar, né? E colocar já direto o nome do arquivo. Como a gente está dentro da pasta, a gente não precisa nem percorrer esse caminho todo. Dá um salvar aqui e fechar e executar. Ele deu certo, que ele não apareceu nada. Ah, e se eu tiver, por exemplo, se ele tiver dentro de outra pasta, vamos colocar aqui, Samsung 2. Vou colocar aqui dentro, né, dessa pasta. Se eu quiser executar, se eu dar um executar aqui, ele não vai encontrar. Deixa eu também tirar aqui, ó. Pra gente ver o que está sendo escrito. Então, tá vendo? Ele me mostrou o caminho aí. O que eu deveria fazer? Fazer todo aquele caminho lá, tal. Não. Você tá com um pendrive ali. Você não precisa de fazer todo o caminho para chegar nesse arquivo. Porque no computador você pode até mudar de disco. Então você tem que colocar aonde que ele foi. Deixa eu mostrar pra você. Tem que colocar um CD, o nome da pasta. Esse aqui, dessa forma aí, bonitinho. CD, tal. Acho que aqui vai ter um underline, hein? Vou criar essa pasta aqui sem espaço para mim não ficar apanhando. Senão eu vou apanhar com isso. CD Samsung e o arquivo. Bora ver se vai dar certo. Olha só, porque ele vai abrir daqui. Ele já vai abrir, né? E executar o que está aqui dentro. E ele só executa esse tipo de arquivo? Não, você pode, por exemplo, você pode executar arquivos do próprio Windows, né? Você abrindo um arquivo do Windows, né? Um notepad aqui. E você já abriu algum arquivo pelo CMD? Não, CMD. Quero abrir o Excel. Start. Excel. Excel, né? Nossa. Pronto. Eu abri o Excel. Se eu der só um Excel aqui, não vai dar, né? Dá um start para abrir ele. Mas tem alguns comandos. Por exemplo, pconfig. Que você não precisa, né? Dar um start. Não, vocês não podem ver. Não precisam dar um start. Você simplesmente pega e escreve o nome do arquivo. Por exemplo, de configurações e tal. Aqui dentro, a gente vai criar, né, outro arquivo. Opa, esqueci do arroba. Nome start.
Excel. Vamos salvar. Se eu quiser, por exemplo, aqui dá para ver o que foi escrito. Eu quero que o usuário não veja. Coloca um off aí, né? Todos os arquivos. Agora eu vou salvar na área de trabalho. Mesmo. O nome abrir. Abrir arquivo. Olha só, arquivos do Windows. Certo? Ponto o quê? Bate. Aí. Já abriu, fechou. Ah, um negócio muito legal. Se eu tivesse colocado um pause aqui. Pause. Ele ia me mostrar. Nada, né? Mas ele ia ficar aqui pausado. Bom que dava pra saber se deu certo ou não. Mas supondo que eu vou abrir vários arquivos. Start quem? Start Word, né? Word é Win. Word. Ele abriu o Excel. Abriu o Word. Na sequência. Ele vem na sequência, hein? Não. Vocês não podem ver. Vamos supor que ele vai estar. Recorta ele aqui. Vamos colocar ele aqui. Pra vocês verem que ele vem na sequência. Viu? Posso dar um pause aqui, ó. Antes de ir também. Você quer que vai de boinha. Eu gosto de dar um espacinho pro negócio parecer mais organizadinho, sabe? Abriu, tá vendo? Aí aqui, qualquer tecla para continuar. Você clica, abriu o outro. Ok, certo? Então aí é mostrando como é que é bem básico.